Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, majestoso Deus, poderoso Deus, Deus que tem poder, Deus criador, todo o poder vem de ti, Senhor. Deus criador dos céus, da terra, dos mares, de tudo que neles há. Deus, não há outro além de ti. Para quem devamos correr? Só a ti, Senhor. Correr e recorrer, Senhor, porque não há outro além de ti. Nós te amamos, Deus, e nos ensina, Senhor, cada vez mais a te amar, como Jesus nos ama, como tu, papai, nos ama, a ponto de dar o teu filho para morrer pela humanidade, humanidade que muitos ainda não aceitam o senhorio, a salvação, Senhor, por quem nós pedimos e clamamos, Pai, que a salvação, Senhor, não é só para um, dois ou três, mas é para todos. Para que todos venham se dobrar, quase todos, né? Porque a gente sabe que é bíblico, é para estar na tua palavra, que nem todos, né, te querem, Senhor, mas a gente ora para que o maior número de pessoas venham a se arrepender e te reconhecer, Jesus, como Senhor e Salvador. Pai amado, pedimos perdão, Pai, agora pelas nossas fragilidades, nossas fraquezas, cada vez que entristecemos o Teu Santo Espírito com ações, atitudes, palavras, pensamentos, omissões, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos ensina, dia após dia, a ser santos como Jesus é, como a tua palavra diz, sede santos, como eu sou santo, como a tua palavra diz, afirma. Então, perfeitos não, mas santos sim, santos no sentido de separados, Pai, separados desse mundo louco, desse mundo que jaz no maligno. Pai, que nós possamos, Pai, ser luz, que nós possamos ser sal, o sal que tempera, não sal a menos nem a mais, mas o que tempera, a gosto mesmo, que tempera, que dá gosto, que nós possamos refletir, Pai, que nós possamos ser satélites para as pessoas que não sei, satélite que transmite a luz de Jesus. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a tua vontade em nossas vidas, não aquilo que queremos, mas que a tua vontade, Pai, prevaleça sobre as nossas vidas. A tua vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. A tua vontade, Pai, que muitas vezes nos coloca processos e processos dolorosos para que aprendamos, não para que a gente seja castigado, no sentido de que muita gente diz, Deus castiga. Não, não, não. São processos, Pai. Porque nós cremos que os teus processos é que nos apunham, é que nos levam mais para perto de ti, a perto de ti, e a nos conduzir a ver a tua face, Pai. Pai, que os teus processos entregues a nós, a cada um aqui, e a cada servo teu, Pai, que venha contribuir para ser cumprido teus propósitos para cada um, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, pedimos a tua presença nessa reunião, que cada palavra dita aqui seja para, sabes, engrandecer o teu nome, Senhor. Não para denegrir o evangelho de Jesus, mas para engrandecer o teu nome. Não que nós possamos falar aquilo que não devemos, Pai, falar. Cala a nossa boca na hora de calar, Pai, mas que aquilo que tenha que ser dito, da tua vontade que seja, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, né? logo 4 horas da manhã, eu estava acordado e eu vi a notícia na televisão, na Rede Globo. Achei até interessante. O Brasil se torna um país evangélico. Aumentou a população de evangélico no Brasil.
E o Eliakim, né, que é o repórter da Globo, faz o Bom Dias, Jornal da Manhã, falou que hoje o Brasil tem mais igreja do que bar. Glória a Deus. Aqui no Caçula mesmo, eu estava contando, o Caçula, ela tem, o meu bairro aqui tem 6 ruas, que cada rua mais ou menos tem 200, 300 metros de comprimento. Tem 17 igrejas. 17 igrejas. E lá em São Paulo, num bairro lá, eles contaram um pedaço lá que onde vivia mais ou menos, acho que, eu não lembro o que ele falou, eu sei que tinha, eu sei que tinha um bairro pequenininho. O índice de criminalidade naquele lugar, e nesses lugares que tem as igrejas evangélicas, caíram assim, números praticamente zero, se você quer saber. E eles falando que a igreja estava formando pessoas para melhores convívios com o ser humano, né? Um com o outro. Finalmente, parece que eles estão reconhecendo. Os evangélicos no Brasil já são maioria. E há muito a ser feito ainda, gente. Há muito a ser feito. Mas estamos aí sendo reconhecidos, né? Estamos sendo reconhecidos. Amém, amados? Vamos ler aí, ó, Marcos capítulo 3. Eu posso começar? Eu vou ler até o 12. Depois você, Fábio, a Lucinha, dá seguimento, ou a gente já explana aí essa primeira. Fala sobre o homem, a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou seca, né? E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiu-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Edomeia, e da além do Jordão, e perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que eles tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos lhe tinham algum mal se arrajavam sobre ele
se arrojavam sobre ele para lhes tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não se manifestassem. Amém, amados? Eu vejo aqui, amados, nessa palavra, nesse capítulo, no capítulo 3, onde é narrado milagres assim, impressionantes. Todos os milagres que Jesus fez é realmente impressionante aos nossos olhos. Mas esse, da mão mirrada, em que a mão do cara, do cidadão lá, era uma mão seca. Uma mão, ela era menor que a outra. Era esquisito. E todo mundo observava aquilo. Um minutinho só, gente. Todo mundo observava aquilo e via que era uma coisa impressionante. E eu fico imaginando, né? O quão é poderoso o nosso Deus. O quão é poderoso o nosso Deus. Eu já vi na igreja, irmãos, milagres de pessoas que chegam com a perna menor que a outra, mancando. E em nome de Jesus, o pastor coloca a mão na pessoa e a gente orando, todos nós juntos. A pessoa fica curada da perna. Passa a não mancar mais, parece que a perna aumenta, fica do mesmo tamanho da outra. A gente não vê, mas a pessoa que é curada começa a chorar. E parece que sentiu alguma coisa, né? A cura é na hora. Uma coisa assim impressionante. Esses milagres, amados, hoje ainda acontece. Basta que nós cremos. Basta que nós exercitamos a palavra de Deus. Deus nos dá esse poder. E cada dia que passa, amados, nós vamos ver essas coisas acontecendo nos nossos dias também. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou, e no fim dos tempos ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vai haver grandes milagres e prodígios. Pode ter certeza disso. Eu vi aqui, né, nessa passagem que eu li aqui, muitas passagens me chamaram muita atenção, mas essa aqui, de hoje, me chama mais ainda. A gente percebe que os fariseus, os republicanos, as pessoas que não gostavam de Jesus, ficavam só observando. Queriam, né, ver alguma coisa extraordinária acontecer para eles poder acusar Jesus, principalmente porque era sábado, né? E ele fala, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, olhando para eles em redor com uma indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Na hora, assim, a pessoa olha assim, mas como é que pode um negócio desse, né? A mão do cara, na hora, ficou sã. É, impressionante.
Impressionante. Muito, é uma coisa assim, inexplicável aos seres humanos, aos olhos humanos. E a palavra diz aqui que o conselho com os herodianos contra ele se reuniram para ver como o matariam. Olha o ódio das pessoas, amado. Olha o ódio das pessoas. Como é que pode? Uma pessoa que faz o bem está mudando uma situação, pode ser odiado? Uma pessoa que está te fazendo bem, você pode odiar essa pessoa? Como? Que inveja, que inveja é esse? Que tipo de inveja é essa? Porque aquilo ali só podia ser uma inveja, um espírito de inveja. Porque eu não posso e você pode, então eu vou, sabe? Eu vou me voltar contra você. Não, porque hoje é sábado, não posso fazer isso, não pode fazer isso, é contra a lei de Moisés. Ah, retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, o seguiu a uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, e da Lumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos, né, era tanta gente, era muita gente que seguia Jesus naquela ocasião ali, que era um verdadeiro alvoroço. Era um verdadeiro alvoroço. E esse alvoroço preocupava aqueles chefes ali, aqueles líderes, né? Incomodavam eles. Dá para perceber que eles ficaram muito incomodados. As pessoas não aceitam, sabe? As pessoas não aceitam. É um espírito maligno que existe, é aquilo que está escrito, né? No mundo jaz o maligno. E eles estavam muito preocupados com Jesus, preocupadíssimos, porque a multidão o seguia. E todos que tocavam nele, todos que encostavam nele, todos que ouviam ele, saíam diferenciados, saíram mudados. Dá para notar nessa passagem que Jesus realmente era o Filho de Deus. Não tem que haver dúvida. Eu fico imaginando como é que os judeus atuais de hoje ainda esperam a vida do Messias. Muitos não acreditam que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus falou abertamente, sabe, irmãos? Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Jesus falou isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Ele falou isso para aquela mulher. Eu sou. Eu o sou. Sou eu que falo contigo. Ele se revelou para aquela mulher no tanque, no poço de Samaria. Vai e chama teu marido.
E a mulher falou, não, não tenho marido. Ele falou, bem disseste, porque 5 tiveste e agora o que tem não é seu. Ele sabia tudo sobre a vida das pessoas, quem eram as pessoas e por que estava naquela situação. Como é que as pessoas podem ter dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, o Salvador? Graças te dou, Senhor, porque eu reconheço a Ti, Pai, como meu Deus, como meu Senhor. Eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como Teu Filho, como o Messias, o enviado. Eu reconheço. Essas palavras que aqui são ditas, ninguém poderia dizê-las a não ser o Senhor. E no 9 aqui eles dizem, aí ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que eu não oprimisse, porque é aquilo que eu disse, era muita gente em volta de Jesus, era muita gente. A multidão já ultrapassava os limites daquela ocasião ali. E ele havia curado muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele. Olha só. E clamavam dizendo, tu és o Filho de Deus. Jesus ameaçava, não fala aí, não fala isso. Mas não tinha como. Os espíritos o conheciam e se prostravam diante dele. Amém, amados? Quem quiser comentar alguma coisa, está aberta a oportunidade. Nesse verso 2, verso 2 já começa, né? Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem, né? Verso 2, né? Estavam ali só na espreita para poder ter motivo para acusar Jesus, né? Para ver se eles curariam no sábado. Aí Jesus vem, no verso 3, disse ao homem que tinha a mão seca, né, a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. O que eu entendo disso aqui? Jesus não se importou, porque ele sabia quem era, né? Então, ele sabia, ele refutou a retórica dele para esse povo, para esses fariseus, junto com os herodianos, né? Então, Jesus disse assim, é lícito, no verso 4, é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar. E eles se calaram. Então, essa foi, assim, a afirmação de que não adianta você só deixar de fazer o bem, entendeu? Você usar da prerrogativa, porque é sábado, não pode curar, não pode isso, não pode aquilo. E Jesus, aqui ele ressaltou que a diferença é pouca entre fazer o mal e deixar de fazer o bem. É assim que eu entendo. Então, a diferença é muito pouca entre você sabe que tem que fazer o bem e não faz, apenas deixa de fazer o mal. Então, a diferença é mínima. Não, sabe? Não existe. Então, assim, o que Jesus diz também nesse verso 3 que eu entendo? Levanta-te e vem para o meio. Por que ele diz para o meio? Levanta-te e vem para o meio. Então, assim, e estende a tua mão, né? Disse ao homem, levanta-te e vem para o meio. Confessa a tua fé em mim. É aquilo que Jesus chama até os dias de hoje, Espírito, através do seu Santo Espírito, para as pessoas irem para o meio, no meio aqui,
biblicamente falando, para confessar que ele é o Senhor, que nós temos fé, que ele pode fazer, que ele faz acontecer mesmo, que ele não estava ali de brincadeira, não. Que ele estava ali para mostrar que ele realmente é o Filho de Deus, que ele realmente é o autor e consumador da nossa fé. É isso que eu entendo aqui desse verso 4. Vem para o meio. Por que que ele não foi até lá no homem e disse, não, venha para o meio, que é para que todos vejam que você está me confessando, que você está professando a sua fé em Deus. Vem para o meio. Ele não foi lá onde o homem estava, não. Vem para o meio e confessa. Né? Então, lá em Tiago 4,17 diz o seguinte, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós estamos cientes de que precisamos fazer o bem e nos excusamos de fazer, nos omitimos, está fazendo mal. Então, aqui, para mim, esse ensinamento desse verso aqui, o 4, diz isso. Você sabe que pode fazer o bem e não faz, se omite. Então, por que Jesus iria se omitir? Se ele tinha o poder de curar ali nas mãos, e só porque era sábado, legalismos não dá, com Jesus não funciona. Religiosidade com Jesus não funciona. Religião, sim, que é a ligação do homem com Deus, mas a ligação do homem com Deus, mas religiosidade não. Farisaísmo não. Uma coisa, às vezes, quando a gente, até com doutrinas assim e tal, e a gente vê que a pessoa está enveredando por algo que não vai levar a Jesus e nós nos calarmos, pelo menos não entabularmos uma conversa com a pessoa que está professando uma fé num pedaço de madeira, num isso, naquilo, e não mostrar a Bíblia, nós estamos deixando de ofender a pessoa, mas estamos ofendendo a Deus. Estamos indo de encontro à palavra, então não é bem assim, vou deixar para lá, fica, sabe, fica na tua, que eu fico na minha. Não, não, não. É por isso que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim separar o joio do trigo. Então, quando a gente vê que tem joio no meio, e a gente, como trigo, que diz que somos, né? Porque realmente confiamos em Deus, confessamos em Jesus, temos Ele como Senhor, mas estamos no meio do joio e nos calamos, estamos nos omitindo e ofendendo a Deus. Esses 12 versículos aqui me trazem um ensinamento grande, grande, grande. Quando Jesus, aí no verso 5, quando ele diz que o Jesus olha com indignação, olhando para eles com indignação, com raiva por causa do legalismo, exatamente o que eu falei. Eu vou deixar de curar a mão desse homem. Eu vou deixar de fazer um milagre porque é sábado. Então, Jesus estava indignado com o legalismo deles. E ele teve misericórdia. Diz aqui a Bíblia que ele se condoeu da dureza do coração e disse ao homem, estende a mão. Esse estende a mão aqui de Jesus é muito lindo, porque se nós não estendermos a nossa mão a Jesus, nós estamos fritos. Estende a tua mão. É o que nós devemos fazer, estender a mão. E aí, estender a mão também ao nosso próximo. Primeiro, estender a nossa mão para Jesus, porque o Espírito Santo transforma. Na hora que nós estendemos a mão para ele, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior, no dentro para fora, de dentro para fora, e aí é que nós temos condição de estender a nossa mão ao próximo. E esse estender a mão não consiste em estar dizendo aquilo que a gente faz, porque a Bíblia é muito clara quando diz aquilo que a tua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Então, não eu fiz isso, eu fiz o bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu dei uma oferta X na igreja, eu fiz isso. Não, não, não. Isso interessa a Deus. Mas interessa a Deus também que façamos a nossa parte, removamos a pedra, né? Jesus faz o sobrenatural, que é curar,
mas a nossa parte é preciso ser feita. É preciso que estendamos a mão para ele. Aí no verso 6, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. A salvação da nossa alma custou a vida de Jesus Cristo, né? E por fim, para concluir aqui, no verso 11, os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não se manifestasse. Por que ele fazia isso? No meu entender. Porque os espíritos, as pessoas que estavam tomadas daqueles espíritos imundos, se prostravam e involuntariamente, porque o mundo espiritual se conhece entre si, o mundo trevoso conhece o mundo da luz, o mundo espiritual, eu estou falando na esfera espiritual. Então, se aquelas pessoas começassem a dizer: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus, acabaria que Jesus não cumprindo a missão que veio a cumprir. E muitos se calariam dizendo: realmente é o Filho de Deus, então não vamos matar, não. Mas Jesus veio para isso, né? Então é isso, gente. É uma senhora lição esses 12. Nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso esses trechos e explanação de vocês. E muito feliz aí pela notícia que o Mário trouxe, que o Brasil está se tornando um país evangélico, né? O maior número de evangélicos. Isso é uma benção, né? Que possa trazer muita luz, né? Muita luz para as famílias, para os nossos jovens, né? Quando eu leio aqui que os fariseus contestavam, né, a ação de Jesus ali, de curar no sábado, aquele coração endurecido, né, o que me olha aqui, ó, né, olhando ao seu redor, né, Jesus olhando ao seu redor indignado e conduído com a dureza do seu coração, né. Então, os homens de coração duro, né, os judeus ali que não conseguiam compreender, até talvez tivesse compreendido, mas pela dureza do coração, pelo orgulho, pela vaidade, eles não conseguiam aceitar a pessoa de Jesus, né? E, e a gente vê que isso acontece até hoje, né? A gente vê isso acontecendo ainda hoje, né? Não somente pelos judeus, mas por muitas pessoas, né, que ainda não conhecem Jesus, né? Não conhecem verdadeiramente, né? Porque todos sabem quem é Jesus, né? E a gente vê Jesus transformando e curando tantas vidas, tantas famílias, né? A gente está falando aqui da cura de um homem que tinha a mão ressequida, mas a gente vê claramente a cura de Jesus na vida de tantas famílias, né? Onde tem problema com alcoolismo, onde tem problema com drogas, né? Onde tem problemas com tantas coisas que desviam as famílias dos caminhos. Às vezes e a gente vê quando Cristo entra no seio da família, quando Cristo entra realmente, né, na casa, né? Todos são transformados, né? Todos são transformados. Mesmo as pessoas vendo, né, essas transformações na vida das pessoas, né, a cura, né, que Cristo traz para a vida das pessoas, né, dos jovens, né, como o Sofumário comentou aí que o evangelho está sendo cada vez mais difundido no nosso país, né, que esse evangelho ele possa entrar profundamente no coração dos nossos jovens também, né, porque o evangelho ele traz verdade, né, ele traz revelação, ele traz instrução, né. Eu estava me recordando agora há pouco, né? Eu nem sei o que teria sido de mim, né? Para quais caminhos talvez eu tivesse me desviado se ao longo da minha jornada, quando criança, eu não tivesse, sabe, a instrução dos meus avós, dos meus pais, trazendo a questão da moralidade, né? Das instruções de Cristo, que muitas vezes a gente aprende e nem sabe que vem de lá, né? A gente nem sabe que vem de lá. Nós fomos privilegiados porque nós crescemos numa geração onde os nossos avós, os nossos antepassados, eles liam a palavra, né? E cada vez mais as pessoas vêm se distanciando da palavra e vêm se apegando à filosofia, vêm se apegando a livros, né, a fontes, né, que realmente não são as fontes,
né? E realmente, enfim, tem um trecho até que eu estava procurando aqui, em 1 Colossenses, né, 2:8, Paulo fala, né, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, né, segundo a tradição dos homens. Paulo estava lá na Grécia quando ele falou isso, né, porque na Grécia, naquela época, eles tinham era muito comum um homem se levantar no meio de uma praça, né, e falar, né, fazer um discurso, né, e as pessoas davam dinheiro para eles ali, né? Então ele é como se fosse uma fonte de renda ali, né? Então os filósofos acabavam trazendo alguma reflexão, né? E as pessoas e quando viam os cristãos fazendo isso, eles queriam pagar e Paulo falou, não, não, não tô aqui por dinheiro, né? Então assim era, né, você quebrava realmente o paradigma, né? Eles ficavam como assim? Então, às vezes, esses caras, eles não são filósofos, né? É muito mais profundo, é muito além, né? Muito além do que a filosofia. E a gente vê a profundidade que Cristo vem, né? E até tem uma passagem, né, que fala, né, que um dos fariseus fala lá quando eles queriam acabar com Jesus, né? Um deles fala, olha, cuidado, né? Porque se ele for Deus mesmo, né? A gente pode estar, né, fazendo algo muito errado aqui, hein? Se ele não for Deus, ele vai se acabar, como muitos acabaram, né? Como muitos ficaram pelo caminho. Mas se ele for Deus mesmo, do jeito que ele está falando aí, será eterno, né? Será cumprido. Então, um deles mesmo já alertaram entre eles, né? E aqui em Colossenses também, no mesmo capítulo 2, no 16, algo que fala aqui sobre o sábado também, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, né? É de Cristo. Então, a gente fala aqui, né, sobre compassividade, benignidade, amor ao próximo, né? Então, amai Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, todo o seu coração, né? O primeiro mandamento, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Muito mais importante que o sábado, né? Muito mais importante que o sábado. E era realmente, imagina, né, para os fariseus ali, ouvindo aquilo. Meu Deus, eu não sei como que. É muito. É muito... A gente não estava na pele deles, né? Imagina, a gente já falou várias vezes, né? É como você. E hoje em dia a gente acontece a mesma coisa, né? Quão difícil é a pessoa que cresce tão centrada na lógica, tão centrada na razão, né? Ela de repente ela aceitar o espiritual, né? Ela aceitar que existe Cristo, que existe Deus, né? Então, o orgulho da pessoa né, tomado, né, pela cegueira do autoconhecimento, né? Da sabedoria, né, ela acaba ficando cega espiritualmente e não enxergando realmente, né? Como os fariseus ali não conseguiam enxergar o poder de Deus, né? Não conseguiam enxergava o poder, mas não enxergava que ele era Deus, né? Voltado ali pelos anos e anos de estudo, né? Os fariseus, eles passavam de gerações a gerações. Então, eram os avós, os pais, né? Os antepassados que vinham estudando a palavra, né? O Antigo Testamento, vinham estudando ali esse fariseu, o judeu, acho que aos 10 anos de idade já tem decorado, né, o Torá ali, já tem, né, a ponta da língua. Então imagina para eles, de repente, falar assim, não, não, agora não é sobre cumprimento de lei, né, agora não é sobre, não é mais pelos meus braços agora, né, porque a salvação para eles era através do cumprimento do legalismo ali, né, cumprir todas aquelas leis, 613 leis lá, né, e de repente vem Jesus e fala, não, não, me segue, né? Vem cá, né? Tá tudo certo. E ele fala, não, é muito difícil para eles compreenderem como é para o homem, né? Para muitos homens, né? Mas um deles, né? Acho que um grupo também é o homem estudado, né? O homem apegado à razão, à ciência, né? Que tem essa dificuldade realmente de entender o lado espiritual, né? Mas Deus faz, né, de diversas formas, né? A gente vê aí um dos homens mais inteligentes do mundo, né? Isaac Newton, por exemplo, né? Que era um homem que estudava a palavra, que era dedicado à palavra de Deus. Isaac Newton, eu já estava vendo um vídeo dele, qual era o homem mais inteligente do mundo, né? E aí uma das pessoas, um rapaz falou, olha,
de longe de Isaac Newton. Lá, Isaac Newton inventou isso, inventou aquilo, viu a gravidade, inventou não sei o quê. Aí tinha um probleminha lá que ele tinha, no final de semana ele inventou integrais, né, não sei o que, tal, tal, tal. Aí depois de ele inventar tudo isso aí ele fez 26 anos. Aí ele completou 26 anos, né? Então, assim, ele inventou quase a matemática inteira, e aí depois, quase que ele inventou a matemática inteira, e ele completou 26 anos aí depois. Então, né, então assim, né? E um homem que conhecia a palavra de Deus como nunca, né? Que as profecias, revelações, enfim, né? Nada menos que Isaac Newton, né? Como tantos outros aí. Amém. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Essa parte aqui, né? Segunda parte aqui também fala, né? Cristo ali fazendo derramando a graça dele sobre o povo, né? Fazendo as curas, né? Curando e transformando e revelando, né? Trazendo revelação à população ali, né? E Eu liberando quero se aproveitar, trouxe Matos, algo, diga, Samara, cortando você, Fábio, pode falar. quero aproveitar e pedir para vocês que têm acesso à internet, se puder ver a reportagem que a Rede Globo fez hoje, porque a Globo é uma instituição que nunca se preocupou, nunca deu ênfase aos evangélicos, né? A gente sabe disso, que eles têm uma outra direção, mas a reportagem que eu vi hoje pela manhã me chamou muita atenção, porque não foi um minuto nem dois, foram vários minutos e eles citaram muitas coisas, apresentaram vários pastores, mostraram várias igrejas de placas desconhecidas, né? Não mostrou a Igreja Batista nem a Assembleia de Deus, as igrejinhas que estão sendo abertas nos bairros de cada lugar são igrejinhas que não têm ligação uma com a outra, entendeu? São tudo de placas diferentes, mas todas seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. E eles mostraram, né? E fizeram uma reportagem, falaram sobre os pastores que vivem, muitos querendo desistir por, né? Vocês precisam ver a entrevista que eles fizeram, o trabalho que eles fizeram hoje pela manhã. Se tiver oportunidade, vocês entram no Globo News, né? E, e rever essa reportagem aí. Foi muito interessante, eu achei muito interessante mesmo, porque prova que a palavra de Deus não vem em vão. Os evangelhos estão trabalhando para mudar esse mundo, estão fazendo a parte dele. E é isso que Deus quer de nós. Até que, Tô vendo aqui, enfim, Samara. estão sendo reconhecidos, né? Eu não vou divulgar lá no grupo pra gente, Samara, mas fala aqui, ó, que em 2019 foi registrado 110 mil igrejas. Ele só tá falando aí das igrejas nos bairros. Tô vendo que tem matéria da Globo aqui que saiu na versão escrita, né? Que muitas das igrejas bairros, a maioria das igrejas não chega a mais de 100 pessoas nas igrejas. As transformações que eles têm feito, por exemplo, com dependentes químicos, né? Os missionários, ajudando mulheres, com projetos de mulheres. Então a gente vê aí, ó, Cristo, né? Só não aceita quem não quer, né? Porque assim, nem olhar os milagres já dá para ver só as transformações, só os bens, né? A benignidade que a palavra de Deus traz, né? No coração das famílias de tantas pessoas aí. É, Respeito ao me- próximo, né, Varão? Respeito né? e também a alegria que traz ao coração das pessoas, né? E a gente tem que olhar para frente, né? Caminhar confiando e alegre, praticando bem, ajudando a todos, né? Deus faz com que cada um de nós dê a mão. É aquilo que a Ana Lucinha falou agora, aquele que sabe fazer o bem não faz, peca, entendeu? Então, a gente conhecendo a palavra, a gente vai automaticamente fazer o bem.
E nós sabemos que os olhos de Deus estão em toda parte, né? A gente fala do Isso é muito evangélico aqui, né? importante. Mas base de tudo isso mesmo, assim, é a Bíblia, né? Que a Bíblia esteja sendo levada, que a Bíblia esteja sendo lida, né? Que a verdade, né, cura, né? Então, é a Bíblia, né? Vá na Bíblia, estuda a Bíblia, né? Faz o ID da Bíblia, lê a palavra, fortalece a fé, porque às vezes a palavra evangélica ela tem uma conotação até negativa, né? Isso é o que a gente fala é Jesus Cristo, né? É Cristo, porque também tem até o pessoal que é o católico, né? Que pode se sentir, né? Ofendido às vezes, né? Não, não. É católico, você é cristão, você é filho de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala, né? E a Bíblia seja usada como um espelho, né? Para que traga revelação para cada um de nós. E nós, né, vamos. O Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Para a verdade, para aquilo que é certo, né? Para aquilo que é correto, né? Isso é maravilhoso, Samuel. E aí, continua a leitura da eleição dos 12, pelo menos até o 19, hoje, são 7h52 já. O que vocês Vamos acham? fazer isso. Pode ler, dona Lucia, e amanhã a gente explana ela. É só a eleição dos 12, né? Pelo menos até o 19, É, para poder amanhã a gente vamos lá. conversar a partir do 20. E subiu Sim, ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Né? Em Lucas 6:12 diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos. Muito lindo, né? Aqui, em Lucas 6:12. Quer dizer, aqui está ressaltando, Marcos não diz, né, que ele passou a noite, mas em Lucas 6:12 que ele passou a noite inteira em oração para escolher 12 entre aqueles discípulos, aquela multidão que estava, e chamou 12, a quem chamou de apóstolos, né? E dá o nome deles aqui tudinho, né? Eu falei, né, que Tiago e João eram chamados filhos do trovão, Senhor quer que Jesus chamou de Boanerges, que significa de filhos do trovão. E o nome de Pedro era Simão, né? E depois é quando aquela declaração de Jesus, tu és Pedro, que significa pedra pequena. E sobre esta pedra, que era o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Sobre a pedra ali, quando ele fala de Pedro, era pedra pequena. E quando ele fala dele próprio, pedra é pedra grande. É a pedra sólida que edifica a igreja, né? E sobre esta pedra grande, Pedro, tu vai edificar a minha igreja. É muito lindo isso, muito lindo. Não sei se tem alguma particularidade aí desse pequeno trecho aí de vocês, aí alguma observação sobre a escolha desses 12, né? Cadê a gente? Pode refletir e falar um pouquinho mais amanhã sobre esse trecho também. E aí continua a leitura. Então, terminando. Vamos orar? Aí é o de vocês, olha. Vou orar aqui com a gente, tá? Senhor Jesus Cristo, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Estarmos aqui reunidos com a palavra, Senhor. Obrigado por tudo que eu tenho ensinado, colocado nos nossos corações, Pai. Que o Senhor continue, Pai, edificando, revelando, Pai, as verdades, aquilo que é necessário para cada um de nós, Pai. Nós possamos, Pai, continuar fortalecendo a nossa fé, Senhor, através da Sua palavra, através dessa comunhão com os meus irmãos. E possamos estar aqui, Pai, diariamente, Senhor, estudando,
aprendendo cada vez mais, Pai, compartilhando o seu amor, Senhor Jesus. Possamos crescer em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, por esse dia, Pai. Que o Senhor traga muita paz, muita mansidão para os nossos corações, muito discernimento, Pai, discernimento espiritual, Pai, daquilo que falar, daquilo que no momento de se calar, Senhor. Que possamos, Pai, caminhar contigo, Senhor, a todo momento, Pai. Que o Senhor esteja presente, Pai, em todos os momentos, Pai, durante o nosso dia. Que o Senhor continue, Pai, olhando pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui também hoje, Senhor. Guardando, Pai, guardando todos nós, Pai, sob o seu manto sagrado, nos protegendo, Pai. Que nós possamos, Pai, estar presentes, Pai, perante Ti, prostrados a Ti a todo momento, Senhor. Obrigado. Para agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.